tomem os seus lugares para darmos início à terceira reunião ordinária do quinto período do ano de 2015. Solicito ao vereador secretário David Antônio Sanches a proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, público presente, funcionários dessa casa e quem assiste através da NTV Canal 8 a mais uma reunião. Antônio Ferreira da Rocha, Bartolomeu Ferreira Ribeiro, Brás Paulo de Oliveira Júnior, David Antônio Sanches, presente. Edneir Linda de Lima Velar, presente. Francisco Carlos Breghiani, Itamar André dos Santos, João Batista Gonçalves, João Bosco de Castro Borges, José Carlos da Silva, José Lucilo da Silva Júnior, presente. José Osmar de Castro, presente. Lázaro Borges de Oliveira, Lindomar Francisco Tavares, Otaviano Marques de Amorim, Valdir Reis de Jesus, Vicente de Paula Souza. Em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Quero informar a todos, e especialmente aos senhores vereadores, que o vereador Carlito entrou em contato com a presidência, dizendo que iria se atrasar um pouco para a reunião. Eu solicito a vereadora Edmeia que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os trabalhos a serem desenvolvidos e que os demais vereadores e pessoas presentes a acompanhem. Boa tarde para todos os presentes, boa tarde para os nossos telespectadores da TV. Todos têm uma oração aí, irmãos, oração da luz. Vamos fazê-la aqui junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Ao acordar, recebi um presente de mais um lindo dia de vida, de paz e de trabalho. Pai, preciso tanto de tua luz para iluminar a minha vida, para proteger o meu corpo e para refletir o seu amor. Livra-me, Senhor, da armadilha, da inveja, do ódio e da ambição. Que a luz do Espírito Santo possa brilhar sobre mim e minha família, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Patos de Minas, 8 de maio de 2015, a Câmara Municipal de Patos de Minas. Senhoras e senhores vereadores, em nome de nossa família Maria da Glória Mãe, Eduardo, Cláudia e André irmãos, Letícia filha, gostaríamos de agradecer a manifestação desta casa por ocasião do falecimento de Arthur de Lana Malta, nosso querido irmão e filho. Ficamos sensibilizados com a homenagem. Cordialmente, Adriana de Lana Malta Tredesini e Arthur Malta Neto. Ofício 246/2015. A Sua Excelência, o Senhor Francisco Carlos Breghiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei números 354, 355, 356 e 357/2015 para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, Pedro Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Gostaria de informar também que se encontra nessa casa o ofício número 028/2015 do IPREM, o Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas, com o assunto do fechamento do mês de abril. Então, portanto, senhores colegas vereadores que queiram ficar por dentro dos dados e números, a cópia se encontra aqui nessa casa. Em nome do superintendente do IPREM, interino Milton Romero Rocha Souza. Notificação extrajudicial para todos os fins e efeitos legais. Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, S.A. Pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Padre Caldeira 386, Centro, Patos de Minas.
Neste ato, representado por seu diretor, Dr. Roberto Sávio Soares, brasileiro, casado, médico, vem notificar extrajudicialmente o município de Patos de Minas, neste ato representado pelo prefeito municipal Pedro Lucas Rodrigues, fazendo de acordo com os fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 01. O contrato número 37/2014, referente ao processo número 059/2014, INEX por credenciamento número 008/2014, firmado entre notificante e o notificado para prestação de serviços de assistência médica aos servidores da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, ativos e inativos, aos pensionistas e aos seus dependentes legais, prever em sua cláusula 7ª que os pagamentos serão realizados até o dia 10 do mês subsequente às prestações dos serviços, após a entrega da nota fiscal eletrônica no setor competente. 02. Ocorre que encontram-se em aberto as seguintes notas fiscais. Número 0893, emitida em 1º de dezembro de 2014, com vencimento em 31/12/2014, no valor de R$ 143.471,13. Nota fiscal número 4.384, emitida em 21 de janeiro de 2015, com vencimento em 20 de fevereiro deste ano, no valor de R$ 122.959,77. Nota fiscal número 8.807, emitida em 26 de 3 de 2015, com vencimento em 24 de abril de 2015, no valor de R$ 92.487,35. O valor total de R$ 358.918,25. 03. Apesar da inadimplência do notificado, a notificante vem cumprindo integralmente o contrato firmado. 04. Assim, então, é a presente para notificar o município de Patos de Minas, na pessoa do prefeito. Portanto, 04, assim então, e apresente para notificar o município de Patos de Minas, na pessoa do prefeito municipal Pedro Lucas Rodrigues, no endereço fornecido pelo preâmbulo desta, para que a partir do recebimento desta e no prazo não superior a 30 dias, proceda ao pagamento integral dos débitos acima determinados, sob pena de ter suspenso a execução do contrato número 037/2014, referente aos atendimentos eletivos. 05. Assim não procedendo, ficam desde já e desde logo notificado que após 60 dias do recebimento desta, o contrato número 037/2014 será rescindido para todos os fins e efeitos legais, inclusive constituindo em mora o notificado, que poderá responder em juízo pelos danos e prejuízos que eventualmente venha a causar ao notificante. Patos de Minas, 12 de maio de 2015, Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. Obrigado, vereador. Só a título de esclarecimento, nós estamos lendo aqui a notificação que o Hospital Nossa Senhora de Fátima enviou ao prefeito sobre o pagamento do Fundo de Assistência dos Servidores. E caso o pagamento não seja efetuado, vai cortar também o atendimento daqui no hospital. Eu peço ao vereador Vicente, que é servidor, que está lá todo dia, para que acompanhe essa situação e que mantenha os outros vereadores informados. Senhor presidente, poderia providenciar a cópia do ofício? Perfeitamente. Todos os vereadores que quiserem a cópia está à disposição. Nós teremos hoje como orador inscrito o vereador Lindomar Francisco Tavares.
tarde, senhor presidente. Muito obrigado por essa oportunidade. Senhores vereadores, senhora Edmê, vereadora de Patos de Minas. Boa tarde a todos os funcionários da casa, assessores, a imprensa que se faz presente, ao nosso plenário que recebe um bom público nessa tarde, uma excelente tarde para vocês. Muito obrigado pela presença. E boa tarde especial aos telespectadores, aqueles que estão em suas casas e que nos acompanham neste momento. Inicialmente, nessa tarde, eu quero chamar a todos nós, que somos representantes do povo, para uma reflexão. Uma reflexão que eu venho fazendo e continuo a fazer e às vezes não compreendo algumas manifestações e algumas ações que existem, às vezes por parte da sociedade, por parte da mídia, às vezes ocorrem entre nós mesmos e acredito eu que ser até uma questão de impulso. Uma questão de costume que nós criamos ao longo das décadas, ao longo das gerações. Apesar que eu vou falar sobre educação, mas nesse primeiro momento quero chamar todos para esta reflexão nessa tarde de quinta-feira. Uma reflexão que eu faço sobre as posições que nós tomamos aqui na Câmara Municipal. E eu pergunto principalmente o porquê que nós somos, ou às vezes somos identificados, de certa forma marcados, por questões partidárias, por exemplo. O porquê que um determinado político de uma determinada sigla, ele não pode concordar, por exemplo, com um político de outra sigla. Por que as pessoas acham estranho isso? O porquê que a mídia acha estranho? Isso é algo que está impregnado e que às vezes até nós mesmos, digo até eu às vezes, carrego isso por algo que vem de décadas e décadas e décadas, de que parece estranho à sociedade quando determinado político de uma sigla concorda ou elogia um determinado político de outra sigla. Nós estamos trazendo impregnados em nós de que o importante às vezes da política é a rivalidade, é a discussão, o debate. E às vezes eu me coloco nesse meio porque às vezes eu já errei também e às vezes erro. Mas diante das últimas análises feitas, é algo que seria importante nós debatermos, discutirmos e refletirmos a respeito dessa situação. Eu digo isso porque constantemente o Lindomar do PR, o político ou vereador pela primeira vez, ele é denominado o vereador da base, ou às vezes porque o Chico é denominado oposição. Parece que automaticamente nós somos taxados como do contra e o do favor, aquele que é a favor. E por você ser, às vezes, por uma questão política partidária, as pessoas entendem que você sempre tem que ser a favor ou que fulano sempre tem que ser contra. E eu volto a frisar, isso é algo que nós carregamos de décadas e décadas e décadas aqui no país. E em Patos de Minas. O porquê que eu digo e chamo para reflexão? Porque eu compreendo que enquanto nós estivermos carregando esse estigma e carregarmos essa marca, é uma marca que colocam em nós, nós vamos automaticamente levando adiante esse tipo de situação que não ajuda a nossa cidade, que não ajuda Patos de Minas. Vocês podem buscar no íntimo de vocês e refletir que vocês vão perceber isso. Automaticamente nós somos taxados. E isso é taxado lá quando está ocorrendo o processo eleitoral, quando você assume no primeiro dia. Eles já te denominam e te marcam. Fulano é assim, fulano é assim. E durante os 4 anos ele vai ter que agir assim. Ele jamais vai poder ser contra alguma coisa, e aquele outro citado como de oposição jamais vai poder ser a favor de alguma coisa daquele governo. Eu digo isso diante de algumas posições que eu tenho tomado nesses pouco mais de 2 anos aqui, porque eu já disse que independente de questões políticas partidárias, e alguns duvidam, eu sei, porque nós jamais vamos conseguir
criar uma confiança total em torno de um nome, em torno de nós. Mas eu observo que, independente da questão política partidária, eu falei isso aqui na última reunião, o que importa acima de tudo é ser um cidadão correto, manter os seus princípios, as suas ideologias e ter palavra. E ser homem naquilo que você fala, ter esses princípios básicos. A questão política partidária vai ter os momentos que você vai manifestá-la. Você tem que manifestar também político partidariamente, mas sem omitir esses princípios básicos primeiros que eu fiz referência, inclusive na última reunião. E coloco isso porque depois das críticas tecidas aqui na última reunião, e principalmente quando você coloca posicionamento e chama a atenção de uma forma imensurável. Porque você sai na rua, não, agora você é oposição, né? Ó, agora você está batendo duro, agora você está beleza. Não é? E se algum outro aqui, entre aspas, citado como da oposição, se em determinado dia fizer um elogio, como eu já ouvi colegas aqui que fazem elogios em algumas situações, como o Tonhão, o próprio Chico, em alguns momentos elogiam, fazem algum agradecimento, eles saem na rua, eles são questionados também. Um voto que nós damos aqui a favor de um projeto ou contra um projeto, nós somos questionados. Ué, mas você é da oposição, por que você está fazendo daquele jeito? Você votou aquele projeto? Ué, mas você não é da base? Você votou contra? Então são situações que elas não contribuem em nada para Patos de Minas. Os senhores que estão aqui, que são empresários e que têm percebido isso em Patos de Minas, esse tipo de situação não contribui, amigos. Não contribui, telespectadores. E nós ouvimos todos os dias na cidade a população pedindo, fazendo comentários em sites, pedindo a nossa união em torno dos princípios e questões que melhoram a cidade de Patos de Minas. E eu pergunto, por que nós não seguirmos essas orientações da população, que são as mais sábias? A população, nós sentimos os reflexos, mas a população sente muito mais. Ela é muito mais crítica e sabe de que todos nós, porque os reflexos estão na população. Eu digo isso, inclusive, porque aconteceu um fato no final do ano passado, para esse início de ano, Chico, que foi a sua eleição à presidência da Câmara Municipal. Há algum tempo nós não convergíamos todos a um único nome. E nessa última eleição nós demos um exemplo, acredito eu, que um passo adiante na demonstração à sociedade que nós podemos convergir. Por que não os partidos se convergirem num único nome em um determinado momento? Se vocês tivessem convergido em um único nome, talvez que mudasse um pouco as características partidárias de vocês, vocês teriam sido questionados. Nós fomos questionados. Nós, quando depositamos em você a nossa confiança para dirigir a Câmara Municipal. Foi um passo que demos contra essa cultura que prejudica Patos de Minas, que é a cultura da divergência, a cultura do debate que não evolui, que não traz benefícios à cidade. Eu coloco isso pensando num sentido mais amplo do que a presidência da Câmara Municipal. E eu tenho falado isso com muitas pessoas, principalmente Braz, Lázaro e demais vereadores, quando nós ouvimos falar que outras cidades são mais evoluídas do que nós politicamente. Porque elas têm os seus momentos de disputa, principalmente na questão municipal, mas acabam convergindo no sentido estadual e até federal. Vocês sabem por que nós não temos hoje um deputado federal, nós temos somente um deputado estadual. Por quê? Porque nós travamos batalhas. Ou por que nós não podemos nos unir em torno de um nome A, em torno de um nome B, em que todos saem fortalecidos, saem satisfeitos, felizes e vitoriosos, onde a vitória maior é de Patos de Minas. Então são questões práticas. E eu gostaria de colocar aqui toda essa reflexão baseada na última semana, quando eu tomei determinados posicionamentos que são baseados principalmente na questão dos princípios da idoneidade, daquilo que eu acho ético, daquilo que eu acho certo, de que eu posso elogiar, mas eu também posso criticar. E quem critica constantemente também pode elogiar.
Então, essa é a reflexão inicial que eu gostaria de fazer aos senhores nessa tarde. E agora eu passo para o princípio básico do pedido da tribuna, nessa tarde, que é para falar especialmente sobre educação. E eu falo sobre educação numa casa em que nós temos vários educadores. No fundo, todos nós somos educadores. Educamos nossos filhos, educamos às vezes um amigo, corrigimos aqui, corrigimos ali, mas eu digo educadores no sentido pleno da palavra, professores. Só aqui nós temos 4 que eu sei que manifestam e que cumprem essa obrigação didática. Braz, Dona Edmê, Chico, e eu também exerço essa profissão. E eu exerço essa profissão desde 97. Eu sou, antes de vereador, professor da Rede Municipal de Ensino de Patos de Minas, concursado, e que iniciei as minhas ações em 1997. E os primeiros, o educador, por natureza, ele busca conquistas diárias, porque a desvalorização no país ela é muito grande. Meus amigos professores e quem convive nas escolas sabe disso. É uma desvalorização permanente, constante, e essa desvalorização ocorre principalmente por parte daqueles que ocupam altos cargos. As coisas vêm mudando? Poucas, mas tem mudado. Em Patos de Minas, principalmente, nós tivemos alguns ganhos na educação ao longo dos últimos anos, porque eu lembro bem quando nem planejávamos nossas aulas, nós não tínhamos esse direito. Planejávamos, resolvíamos tudo em casa, apesar que hoje ainda fazemos muitos trabalhos em nossas residências. Os primeiros reconhecimentos mais plenos, mais firmes, mais concretos vieram com a 381 e com as alterações na Lei 381, em que vários vereadores que aqui hoje estão fizeram parte e contribuíram para essa evolução. Inclusive alguns desses benefícios concretizados agora recentemente, como a questão do PEB, o P1, P2, a equiparação salarial do P1, P2, porque professores com a mesma qualificação, gente, todos com curso superior, o P2, chamado P2, ele ganhava o dobro do que ganhava o chamado P1. E essas alterações fizeram com que se concretizasse agora nos últimos 2 anos essa chamada equiparação, a igualdade P1, P2, onde nós criamos aqui em Patos de Minas o PEB, o professor da educação básica. Acontece que a 381, ela não trouxe o reconhecimento necessário aos educadores infantis. Os nossos educadores infantis, eles acabaram ficando de fora desses reconhecimentos e desses benefícios. E aí agora, nós estamos num debate pleno sobre o que o educador realmente é, o que ele faz e quais são as suas obrigações. O educador, gente, o educador infantil, ele é professor. Ele é professor. Por mais que aqui em Patos de Minas não se tenha ainda esse reconhecimento, isso está acontecendo por diversos municípios do Brasil. Por diversos. E eu cito de que o educador, por lei, um dos primeiros benefícios foi quando foi alterado a nomenclatura de profissional da educação, monitor de creche, para educador infantil. Salvo engano, teve a sua participação, João Bosco, quando dessas alterações. O professor passou a ser chamado, o educador infantil, de educador infantil. Antes era profissional da educação. E por que mais eu digo que ele é um professor, que é onde está todo esse debate agora, que estamos buscando reconhecimento, para que ele tenha direito a planejamento, tenha direito a piso nacional e outros benefícios. As atribuições do educador infantil, para quem não conhece ou não lembra, desenvolver hora trabalho e hora atividade de acordo com o projeto político-pedagógico e com a política educacional da Secretaria Municipal de Educação. Elaborar planejamento diário e periódico das atividades pedagógicas. Orientar os alunos individualmente, reforçando a aprendizagem. Tem que cuidar, mas também tem que educar. Preenchimento de diários de classe. Gente, como se não é um professor, por que eles preenchem diário de classe, Chico? Por quê? É castigo, né? Confeccionar material didático e pedagógico. Elaboração e avaliação do projeto psicopolítico pedagógico. Período de horas atividades para planejamento. Organização e aplicação de projeto político pedagógico, de
aperfeiçoar a partir das dificuldades vivenciadas na prática educativa, e por aí vai. Diversas atribuições essas que cabem ao professor. Se nós temos tudo isso colocado no papel, por que nós não admitimos ou não se admite que eles são professores? Não se admite que eles são da educação do magistério. Ainda teimam em dizer que os nossos educadores infantis em Patos de Minas, que eles são da administração, do administrativo, sendo que as verbas federais que bancam eles vêm por parte do MEC. Eles são utilizados no censo para que o município receba recursos. Só que alguns municípios do Brasil estão reconhecendo. Por exemplo, aqui essa matéria do município de Cornélio Procópio, Câmara de Vereadores aprova piso nacional para educadores infantis e profissionais e professores da educação física do município. E por aí são vários municípios. Alguns temas que eu consegui levantar nos últimos dias, inclusive um parecer do MEC, do Ministério da Educação, traz relacionada a questão do chamado planejamento. O que é o planejamento? É quando o professor ele sai da sala de aula e vai zelar de planejar, elaborar material didático, a aula que será dada no dia seguinte. Patos de Minas ainda não tem esse reconhecimento aos educadores infantis. E agora, com essa mudança, que a partir de 1º de julho, de 6 para 8 horas, os educadores infantis ficariam em sala de aula 8 horas, aplicando as suas atividades. 8 horas. E aí nós questionamos, que hora que eles vão planejar? É difícil dar aula sem planejar, não é, dona Edmilson? A senhora passou por isso a vida inteira. Como que eu vou dar 8 horas sem planejar? E aí vem toda uma discussão agora recente, que vocês viram aí na possibilidade de paralisação, advogado, justiça, debates, greve, não greve, reuniões com o executivo. Mas a verdade é que a lei é clara e as recomendações do MEC são claras. No caso de 40 horas semanais, ninguém aqui está falando de diminuição de carga horária. O educador infantil ele não terá diminuição de carga horária. Precisa somente de uma adequação que é direito dele planejar a sua aula, preparar a sua aula. Para cada 40 horas semanais, o MEC registra 1/3 da jornada é destinada ao planejamento das aulas. 1/3 é para planejar. Se nós formos levarmos ao pé da letra, 26,66%, ou melhor, 26,66% das horas seriam destinadas à sala de aula e o restante, 13,33% ao planejamento. E os educadores em Patos abriram mão, inclusive, das 13,33 horas, para que pudesse ficar somente 10 horas em planejamento e 30 horas em sala de aula. Após muitas discussões, debates, o município chegou a admitir a semana passada 1 hora de planejamento em casa. É o que ocorre em todos os municípios que estão regularizando, das 10 horas. No caso aqui, das 10 horas de planejamento que estão sendo buscadas pelos educadores, seria 1 hora em casa e 1 hora na creche. Depois das discussões, daquela questão referente à semana passada, de paralisar, de não paralisar, somente ontem conseguimos um encontro com o chefe do executivo e não mais sendo admitido essa 1 hora em casa. Não sendo mais admitida essa 1 hora em casa, mas admitiu e vai colocar numa resolução as 2 horas em creche. Serão 30 horas em sala de aula e 10 horas cumpridas dentro da creche para planejamento. Então foi isso que foi a última proposta do Executivo. As 40 horas definidas desta forma. Bom, os educadores, por mais que tentaram, argumentaram, não conseguiram ceder dessa decisão e a situação está encaminhada dessa forma hoje. E aí vem um questionamento de todos os educadores ontem na assembleia que fizemos à noite, no Citrasp, aqui em Patos de Minas. As creches não têm a estrutura necessária para planejar. As creches não têm computadores, não têm uma sala específica para que possa ocorrer esse planejamento.
não tem como eles imprimir, digitar, preparar. Ou seja, eles vão se reunir por 2 horas nas creches, mas vão ter que levar para casa para poder imprimir, corrigir, fazer e deixar a aula em condições de ser oferecida aos alunos. Houve ontem uma determinação que a secretária de Educação possa fazer a adaptação das creches para que possam ocorrer esses planejamentos. Mas, assim, no estalar de dedos, nós sabemos que é muito difícil. Não vai ser fácil. E na Assembleia Noturna realizada ontem, os educadores infantis, eles decidiram que não vão paralisar. Eles não estiveram muito próximos da paralisação, mas não vão mais paralisar. Eles vão, nesse momento, de momento, tentar adequar as suas vidas a essa nova situação. Essa situação do planejamento ainda foi permitido que ele seja flexibilizado, viu, senhores? Que ele seja flexibilizado. Aquele que trabalha, por exemplo, 6 horas no período da manhã vai continuar cumprindo o mesmo horário de antes, o da tarde o mesmo horário de antes, mas desde que ele cumpra 10 horas de planejamento na semana. Combine com a sua diretora, volte à escola à tarde ou no princípio da noite, e mais que ele tem que fazer as 10 horas de planejamento. Vai flexibilizar. Essa talvez tenha sido a única, entre aspas, vantagem. Flexibilizar essas 10 horas de planejamento. Então ficou dessa forma. Decidiram não paralisar e vão para a justiça em diversas causas, em diversos setores que eles entendem que cabe questionamento. Como é a causa do piso nacional, que hoje está em R$ 1.900 aproximadamente, como é a causa também referente ao planejamento. Então ficou dessa forma. Eu aproveito o momento para cumprimentar a todos os educadores infantis, que são quase 200, 170 aproximadamente, pela maneira bonita, brilhosa, com caráter que eles lutaram nos últimos dias. Não alcançaram seus objetivos na totalidade, estão bem aquém disso, na verdade. Mas deram uma demonstração de organização, de união e de manifestação que foi extremamente positiva. Mas vão continuar lutando dentro daquilo que eles acham os seus direitos. E sobre o projeto de 15 dias de recesso em julho, essa é uma questão que nós estamos trabalhando há 2 anos, junto com os educadores, junto com o executivo. E a Câmara Municipal tem conhecimento disso, porque vocês, vereadores, aprovaram aqui indicações nesse sentido. Ficou estabelecido que, segundo o executivo, não houve retaliação semana passada, apesar que ficou aparente aos nossos olhos, mas segundo não houve, então quero justificar isso aqui, que não houve retaliação, que o projeto foi retirado momentos antes da votação aqui a semana passada, para que pudesse haver uma alteração na mensagem, na justificativa. E ontem deixou bem claro o executivo à frente dos educadores infantis que o projeto retorne a essa casa no máximo a semana que vem, para que os senhores vereadores votem e aprovem 15 dias de recesso no mês de julho, adequando os educadores infantis aos demais professores da rede municipal. Então vamos aguardar a semana que vem, os senhores vereadores todos aqui vão ter essa oportunidade de dar essa contribuição a todos os educadores no que se refere a esse projeto de lei. Mas eu ainda abro um parêntese aqui para pedir ao Executivo, e na verdade eu já fiz um pedido, inclusive em forma de ofício, e alguns vão ser feitos em forma de indicações, para que nós tenhamos o maior zelo com as nossas creches em Patos de Minas. Inclusive, nós temos algumas imagens das visitas que nós fizemos, e que eu peço que sejam colocadas nesse instante, para que nós possamos mostrar das visitas que nós fizemos nas creches, onde nós deparamos com algumas situações e que podem ser evitadas. Por exemplo, o mato que tomava conta de algumas dessas unidades que visitamos. Nós não temos as imagens nesse momento? Temos. Sim. Então são algumas imagens que nós colhemos nas visitas que fizemos em diversas creches. Só volte primeiro para que eu identifique essa primeira, por gentileza. Essa aí é a vovó Lindoca. Uma creche que fica no bairro Planalto. É uma creche que está bem cuidada pelo trabalho das suas diretoras, da sua diretora e também dos educadores infantis que ali trabalham. Pode seguir, por gentileza. Está comigo aqui, né? Desculpe. Em que nós temos banheiros mais adequados do que muitos
que nós visitamos, porque o banheiro numa creche, ele deve ser adequado, no meu entendimento, ao tamanho da criança. E a maioria das creches que nós visitamos, elas têm os banheiros para que adultos utilizem e não para que as crianças utilizem. Aqui nós temos uma área para alimentação de funcionários que está muito bem cuidada pelos funcionários. Aqui nós temos também os setores onde são utilizados para guardar materiais por parte dos educadores. Aqui nós temos também onde guardam alguns desses materiais que são necessários no dia a dia. Temos alguns problemas com o piso, que eu sugiro que, inclusive, que possa receber ali um piso, algo mais adequado em alguns setores. As cozinhas nas creches, nas unidades, sempre são muito pequenas, em que há necessidade de deixar os materiais acumulados, como vocês estão vendo. Aqui nós temos, nesse momento, uma fartura de mantimentos, ou uma boa quantidade de mantimentos, mas que recentemente alguns problemas foram enfrentados devido às questões de licitação. E aqui a vovó Lindoca, de uma maneira especial, ela sofre com as oficinas e os caminhões terem na região do bairro Planalto. As crianças, principalmente quando estão dormindo, estão descansando, os caminhões freiam de forma muito brusca ou passam de forma muito barulhenta a porta da unidade e as crianças às vezes não têm o descanso necessário. Sabemos e recebemos do Executivo a informação de que essa é uma creche que foi alugada, é uma casa alugada, então ela não tem aquela adaptação e adequação correta, necessária. Inclusive estariam sendo feitas novas salas na escola do bairro que atenderiam algumas crianças. Aqui a Criança Feliz, que fica aqui na região do terminal rodoviário. Essa aqui é uma das fotos que nós fizemos quando da visita, mas imediatamente a visita, gente, nós tivemos a retirada de todo esse mato e uma melhor adequação. O que nós percebemos é que, por serem creches adaptadas a residências, elas acabaram ficando muito pequenas, cômodos pequenos, banheiros que não são devidamente adequados. E aqui eu observo com vocês a maneira em que os objetos são guardados, são colocados. Aqui no meio dessas vassouras está muito claro, talvez não se perceba, há, por exemplo, um extintor. E o que eu sugiro ao município? Que coloque um técnico de segurança e vá em todas as unidades, eu estou fazendo esse pedido, para que possa orientar a maneira adequada. Porque Deus livre guarde, num problema, até achar esse extintor, até pegar, e outro detalhe, que as meninas reclamam que não conseguem manusear o extintor. Né? Eu, por exemplo, sinceramente eu digo, eu não sei. E as meninas das creches, as educadoras, por mais que tenham boa vontade, as diretoras, elas não têm essa facilidade de manusear o extintor. Então nós teríamos que ter explicações, momentos em que elas pudessem passar por essas adaptações. Então essa é a Criança Feliz. Isso aqui é o Centro de Educação Infantil Geraldo Teixeira Cunha, que fica no bairro Jardim Aquários. Inclusive foi um momento de discussões aqui recentemente, Otaviano, nós participamos diretamente, eu e o senhor, e contamos com a compreensão do Compira para que deixasse o local e eles deixaram, abriram mão de utilizar para que nós possamos ter uma ampliação. Essa aqui é uma área, essa aqui é a área que vai ser ampliada, que vai receber. Aí eu estou com a diretora andando pelo novo espaço que vai ser adaptado e adequado. Vão abrir 3 novas salas para o atendimento de 108 crianças aproximadamente e vai chegar na Câmara Municipal aqui em breve um projeto de lei permitindo a contratação de novos educadores infantis para que eles estejam trabalhando nessa creche. Aqui o Centro de Educação Infantil Curumim, que fica no Jardim Esperança. É uma das mais adequadas e organizadas creches do município. Uma diretora que é realmente interessada, bons educadores, exemplo das outras unidades que temos, mas olha a imagem, isso aí tinha 20 dias que havia sido podada a grama, foi colocada para fora no passeio e ainda permanecia no local. Enquanto não visitamos e pedimos, e a diretora já havia feito os pedidos, não havia sido retirado. Aí o Centro Curumim. Existem pequenas coisas, como essa porta, por exemplo, nessa situação, e que eu entendo que pode ser trocada. Banheiros também que não oferecem para as crianças, especialmente, a adequação correta, mas é uma creche muito bem organizada. Todas as salas com TV nas paredes, com DVD. Aqui os banheiros são adequados, adaptados, para que as criancinhas, as pequenininhas, possam subir e tomar o seu banho.
Aqui eu já apresento imagens do Centro Infantil Professor Aristides Memória no CAIC, e aqui as medidas também são simples. Pede-se principalmente areia para colocar nesse barquinho. Observem só das crianças ficarem rodando, o que aconteceu, Brasil? Observem. Né? Os pezinhos das crianças realmente são resistentes, não são? Está afundando. Aqui é a área que tem areia no barquinho, mas pediram a direção, os professores, os educadores, para que nós trocássemos essa areia. Aí no balanço também eles vão passando os pezinhos como que vai ficando. Isso aí é areia, para poder ter a adequação correta ao uso das crianças. A questão da iluminação tem sido reclamada, porque encontramos com alguns momentos situações dessa forma. E aqui é um muro que separa a parte da creche da divisão do restante do Aristides Memória, do CAIC. Esse muro caiu já faz muito tempo e nós não tivemos o reparo necessário, uma coisa simples, de poucos metros, que poderia ser resolvida com facilidade. Então aí também está estragado. E segundo as diretoras, elas solicitam todos os dias providências, mas não acontece. Para prosseguir, nós fizemos essa visita também ao Centro de Educação Infantil de Ericinho, que fica no Cristo Redentor, e essa é uma unidade também alugada pelo município, e que inclusive, estou passando rápido porque meu tempo esgotou, né, Francisco? Para que nós possamos ter o aluguel de um espaço adequado. O município alega que tem feito pedidos constantes para que se consiga naquela região do Cristo Redentor uma área adequada para que seja alugada para colocar essa creche. Mas, até o momento, o Centro Infantil tinha essa linha. Não se foi conseguido, não se consegue. Por mais que se tente, não tem conseguido esse espaço para alugar. Nós vamos ter novas construções ali? Vamos. Ali, no final da Avenida Arlindo Porto, um terreno que pertencia a Goti, já foi adquirido. Já tem um projeto que já está em período de aprovação. Vai se construir uma grande creche ali no final da Avenida Arlindo Porto. Mas até se construir, inclusive eu faço um apelo aqui tentando colaborar com o município, para que se encontre um local adequado no Cristo Redentor para alugar. Mas o município alega que está muito difícil de localizar e de encontrar. Temos outras 3 creches imprestas a estarem funcionando. Primeiramente agora do Peluso, que fica ao lado da UPA 3, teremos na sequência Nova Floresta e também Limoeiro, que são outras 3, e outras estão devidamente previstas. Então, o que nós pedimos é uma adequação. Sabemos que resolver tudo de uma única vez não é possível, mas nós pedimos essa adequação. Por quê? No que se refere às diretoras, às educadoras infantis, nós não temos o que questionar. São realmente profissionais exemplares. Bom, doutor Francisco, eu, para finalizar, quero rapidamente fazer uma homenagem ao Ednir, que estava na direção do Parque Municipal do Mocambo. Por gentileza, você já pode colocar as imagens. Foge um pouco a educação, mas eu acredito que também é um exemplo de educação, uma educação ambiental. Porque o Parque Municipal do Mocambo, como vocês sabem, tem sofrido muito ao longo das últimas décadas pela falta de investimento. E essas fotos da minha amiga Selma, fotógrafa, elas mostram uma realidade diferente hoje do Parque Municipal do Mocambo. E por que eu estou usando esse espaço? Eu quero fazer um pedido à mídia de Patos de Minas, que divulgue o Parque Municipal do Mocambo, o novo Parque Municipal do Mocambo. Ele merece ser divulgado. A sociedade está convidada a ir ao Parque do Mocambo, a ver tudo que nós temos nesse momento de inovação, de melhorias, de mudanças. E aqui uma homenagem também ao Ednir, que infelizmente está nos deixando. O Ednir não continuará como diretor do Parque Municipal do Mocambo. Ele passou em um concurso, e desse concurso ele tem que assumir, porque senão vai abrir mão e perder essa oportunidade. É um concurso do Estado. Ele vai assumir aulas no Guiomar de Mello e, consequentemente, não tem como adequar a presença dele no Mocambo como diretor e também dando as aulas. Aos funcionários do Mocambo, nosso reconhecimento. Reconheça que o trabalho do Ivanildo Zico, que não sei se está presente, mas tem trabalhado e colaborado, outros ambientalistas, os órgãos ambientais de Patos de Minas. Aconteceu o desassoreamento recente
da lagoa. A piscina, vocês já viram as imagens, observem, recebeu a água. Estamos aguardando somente a aquisição dos coletes salva-vidas e a piscina vai receber os pedalinhos, vai estar movimentando os finais de semana. Os próprios instrutores do município, doutor Francisco, eles vão trabalhar nos finais de semana, acompanhando as crianças, ajudando aqui nos pedalinhos, em toda essa movimentação. Então, o que é bom nós temos que reconhecer. Eu acredito que todos os vereadores aqui eles têm um compromisso com o meio ambiente. Agora nós temos academia ao ar livre, temos toda a movimentação diferente. As famílias estão voltando ao Parque do Mocambo. E aqui eu volto a 2 anos e meio atrás, praticamente, quando nós fizemos uma audiência pública aqui nessa casa, com moradores, com ambientalistas e com a participação de todos vocês, vereadores. E aqui não é um mérito exclusivo de A ou de B, é um mérito legislativo e daqueles que participaram. O Parque Municipal do Mocambo, das 12 prioridades que nós colocamos naquele primeiro momento, das 12, doutor Francisco, 11 foram cumpridas, 11 estão cumpridas. Então este aqui é o novo Parque Municipal do Mocambo. Tem que melhorar ainda? Claro, tem que melhorar, mas já merece o nosso reconhecimento, o reconhecimento da sociedade patense. E eu faço um apelo, não porque eu participei lá do início, promovi uma audiência pública juntamente com o Brás, o Batista e todos vocês, mas é porque realmente é justo, é necessário. E eu peço à mídia patense que mostre o novo Mocambo, que divulgue o novo Parque Municipal do Mocambo e que a sociedade patense possa participar, porque a sociedade patense merece o que há de melhor. E o Mocambo hoje, ele está digno realmente de ser visitado. As fotos da Selma, tá? Nossa amiga, meus cumprimentos ao Ednir, lamento porque ele esteja deixando, espero que no lugar dele seja colocada uma pessoa tão competente ou melhor do que o Ednir. Ele recebe de todo o legislativo esse reconhecimento. Muito obrigado, doutor Francisco. Muito obrigado aos senhores vereadores que tiveram a paciência de acompanhar. Muito obrigado ao telespectador de casa. Uma boa tarde a todos. Muito bem, vereador. Parabéns pelas palavras. E chegou aqui agora ao meu conhecimento que o vereador Carlito não vai comparecer à reunião, porque está com problema de saúde na família. Então fica justificada a sua ausência e também nós desejamos, em nome de todos os vereadores, dos servidores, que todos os problemas que acometem a sua família nesse momento sejam resolvidos. Proposições sem discussão. Projetos de lei 4136, 4144, 4152. Substituto ao projeto de lei complementar 612 de 2014. Projeto de resolução 291 e projetos de decreto legislativo 757 e 758. Solicita a Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 18 de maio para discussão e votação. Senhor presidente, senhores vereadores, a comissão esteve reunida na terça-feira e deu parecer os seguintes projetos. Projeto de lei 4144 de 2015, vereador Lindomar Francisco Tavares, parecer favorável. Projeto legislativo 4152, denomina vereador José Augusto Ferreira. Projeto de lei 4136, Lindomar Francisco Tavares, institui o programa Porta Solidária. Também com parecer favorável. E o projeto de lei 612, 2014, senhor presidente, esse projeto trata dos sacramentos. Foi feito um substitutivo a esse projeto, inclusive com 9 assinaturas. Eu gostaria que o senhor presidente nomeasse uma nova comissão, que a CNJR todos assinaram, só o suplente Brás que não assinou, para que fosse dado parecer ainda nessa tarde de hoje para votação desse projeto, sendo que esse projeto já foi em pauta de audiência pública e está aqui desde 2014 nessa casa para ser votado. Senhor presidente. Palavra, vereador Brasval. Não, apenas se for possível, gostaria de ser o relator desse projeto, caso seja necessária uma nova comissão. Obrigado. Eu pergunto aos senhores vereadores se nós devemos suspender os trabalhos para que a comissão dê o parecer e que seja votada ainda nessa reunião. Eu vou nomear como membros da comissão o vereador Brás Paulo, que já é suplente da comissão,
o vereador Valdir Reis e o vereador Lázaro Borges. Alguma objeção? Senhor presidente, antes eu gostaria de pedir a palavra para a devolução de dois projetos. Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, eu cumprimento você, a meus colegas vereadores, nossos participantes da galeria, os servidores dessa casa, as pessoas de casa que estão nos assistindo. Eu comparei um projeto mais ou menos idêntico com o do vereador Lindomar, que é o autor do projeto, mas na realidade tem uma diferença aqui até muito grande. Mas eu gostaria então de explanar de curto, porque o seu projeto, vereador Lindomar, é o 4135/2015, ele fala que dispõe sobre probabilidade de fixação de cartaz em quadro informativo relativo à equipe de gestões e atendimentos locais fácil acesso, viabilizando a recepção de todas as unidades públicas da saúde do âmbito do município de Patos de Minas e das Providências. O meu projeto também, da minha autoria, inclusive você foi o presidente da comissão e que foi por voto vencido, ele também é mais ou menos idêntico. Ele também é um projeto de lei 3733 de 2013, que também dispõe sobre a fixação de cartazes também nas portas de salas de aula, nas escolas das redes municipais e de ensino, contendo também informação sobre o espaço máximo de alunos permitidos nessas salas. Então, eu peço desculpa, Vossa Excelência, o seu projeto eu achei de grande tamanho, de grande valia, inclusive peço desculpa a você e devolvo ao presidente que seja votado nessa tarde de hoje. Senhor presidente, eu também tenho um outro projeto que a Vossa Excelência, inclusive, não está me cobrando ele, mas eles são de 3 vereadores, o Leite, o Ala, que me parece que é o autor, com a autoria do Lázaro Borges, e também de Vossa Excelência. É um projeto também que eu achei um pouco polêmico, mas depois eu fui estudar o projeto e eu gostaria, inclusive, até de parabenizar vocês, votarei a favor. É o projeto de lei 4116/2015, que também se dispõe sobre a divulgação na internet dos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, medicamentos que deveriam disponíveis e oferecidos pelo município, e revogando a lei municipal 5.890, de 5 de julho de 2007. Eu também devolvo a Vossa Excelência que serei votado nessa tarde hoje, e inclusive o David, que é o autor do projeto, em nome dele parabenizo os outros 2 vereadores, também votarei a favor. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Lindomar. Rapidamente, é só para agradecer ao vereador Itamar pelas observações feitas. Eu quero dar a ele coautoria desse projeto, dos cartazes, de quadros, a porta das unidades de atendimento, onde será obrigatório colocar o nome da equipe atendente naquele dia como médico e outras informações. Se o colega Itamar André desejar, gostaria muito que ele assinasse comigo em homenagem a todo o trabalho que ele já realizou no Legislativo ao longo desses últimos anos. Agradeço, vereador, e fico feliz por isso e assinarei com você. Nós vamos colocar em discussão e votação os projetos que não dependem de parecer e os projetos também que estão sendo devolvidos nesse momento pelo vereador Itamar. Acho que todos já têm parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Depois, então, decidiremos sobre o projeto de lei complementar. Palavra, vereador Zé Lucero. Vereador Francisco, presidente da Casa, demais vereadores, assessores, funcionários, demais pessoas presentes aqui no nosso plenário dessa tarde. Cumprimento também aqueles que nos acompanham pelo MTV, pela internet. Senhor presidente, eu gostaria de devolver o projeto de resolução 291, a proposta aí de revisão do nosso regimento interno. Gostaria de estar cumprimentando o presidente e toda a mesa pela proposta colocada para casa, visto que o regimento é um dos instrumentos mais importantes para a condução dos trabalhos da Câmara Municipal. Acredito que todos os vereadores tenham tido a oportunidade de darem uma lida na proposta que foi apresentada, que traz algumas modificações, alguns ajustes. Acredito que uma das principais propostas de alteração é do tempo da mesa diretora, que passa de 1 para 2 anos, e que eu acredito que se todos realmente debruçarem sobre este instrumento, nós poderemos aperfeiçoar em muito essa peça que é fundamental para os nossos trabalhos. Da minha parte, eu tive aí a oportunidade de conversar bastante com o doutor Itamar, com o doutor Gabriel,
sobre alguns pontos que julguei necessário estar buscando maior esclarecimento, e fez aqui somente uma proposta de emenda, que é lá no artigo das comissões permanentes, onde na Comissão de Saúde eu estou sugerindo que a comissão, os membros da Comissão de Saúde participem da Conferência Municipal de Saúde, que é uma das instâncias para discussão, para busca de encaminhamento dos problemas ligados à saúde pública municipal. E é realmente um momento importante que nós estaríamos lá representando não só a casa, mas toda a população na busca de soluções, de encaminhamentos para essa área da administração pública que eu vejo uma das mais importantes e de maior necessidade de atuação de todos nós. Cumprimento toda a mesa, cumprimento a casa por esse passo na busca de melhorar aqui o nosso regimento interno, que é fundamental para as nossas ações. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, vereador. Em discussão para votação em primeiro turno, o projeto de lei 4.136 de 2015, de autoria do vereador Lindomar Francisco Tavares, que institui o programa Horta Solidária no município de Patos de Minas e dá outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem e forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Em discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei 4.144 de 2015, de autoria do vereador Lindomar Francisco Tavares. Senhor presidente, 15 votos. Desculpa. Obrigado, vereador. Obrigado. Projeto de lei 4144 de 2015, de autoria do vereador Lindomar Francisco Tavares, que denomina Vicente Fernandes de Souza, atual Rua 1, localizada no bairro Afonso Queiroz. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por 15 votos. Em discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei 4.152 de 2015, de autoria do Legislativo Municipal, que denomina vereador José Augusto Ferreira, atual Rua 43, localizado no bairro Residencial Barreiro. Quero lembrar a todos que o vereador José Augusto Ferreira, de saudosa memória, era irmão do nosso vereador Antônio Ferreira, Tonhão da Copasa. Com a palavra, vereador Tonhão. Boa tarde, presidente, vereadores, colegas, pessoal da plateia, da NDB. Realmente fiquei muito grato quando surgiu essa rua no Barreiro, Residencial Barreiro, rua 343, que vai receber o nome do meu saudoso irmão, que foi vereador em Patos de Minas por 2 mandatos. José Augusto Ferreira foi responsável, na época, pelo bairro Nossa das Graças, onde recebeu todo o asfalto. Também pelo bairro Caramuru, onde ele acompanhou, também fez uma trajetória sobre a ligação, rede de água e rede de esgoto. Andando pelo Caramuru, pelo Nossa das Graças, as pessoas mais velhas ainda lembram a luta de José Augusto. Agradeço a todos por essa oportunidade de lembrar do meu irmão, que foi meu patrão também por 12 anos e patrão do prefeito Pedro Lucas por 6 anos, né? Inclusive aí nessa justificativa que está falando aí. Inclusive, minha gratidão ao prefeito, que ele queria também participar, mas sempre por conta nossa do Legislativo. Então, José Augusto foi a pessoa que é responsável pelo asfalto do Caramuru, bairro Nossa das Graças, e a rede fluvial e a rede de esgoto no bairro Caramuru, onde eu também sofri um pouquinho acompanhando essas obras, viu? Tem muitos anos que ele partiu devido a um acidente de moto e as coisas foram só complicando, que já ia ser no ano do terceiro mandato, ele ia ser candidato. Poucos meses antes houve um acidente de moto e daí a gente o perdeu com 39 anos. Muito trabalho, era uma pessoa muito caridosa. Ele só pegava metade do salário da prefeitura. A outra metade não tinha o SUS, né? Porque da remédio, ele passava tudo para remédio para aqueles que mais necessitavam. Então, a minha gratidão da minha família em prol dessa luta. Eu agradeço, presidente, pelo espaço e fica aí a nossa memória de José Augusto Popular José do Afonso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Projeto em discussão para votação em primeiro turno.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Em discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei 4.116/2015, de autoria do vereador David Bala e de coautoria do vereador Lázaro Borges e Francisco Frequiani, dispõe sobre a divulgação na internet e nos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde dos medicamentos disponíveis e oferecidos pelo município e revoga a Lei Municipal 5.890, de 5 de julho de 2007. Em discussão para votação em primeiro turno. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Em discussão para votação em primeiro turno, o projeto de lei 4.135/2015, de autoria do vereador Lindomar Tavares, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartaz ou quadro informativo relativo à equipe de gestão e atendimento em local de fácil acesso e visualização nas recepções de todas as unidades públicas de saúde no âmbito do município de Patos de Minas e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Nos colocaremos agora, para a decisão do plenário, o projeto de lei complementar 612/2014. Como já disse o vereador Bartolomeu ao devolver o projeto, é um projeto decorrente de uma audiência pública que nós fizemos aqui em torno dos chacreamentos que nós temos na nossa cidade. Que pese todas as recomendações do Ministério Público, alegando em algumas situações inconstitucionalidade, e também que pese a inércia do poder público ao longo dos anos de fiscalizar esses empreendimentos, fazendo com que pessoas de boa fé comprassem os seus imóveis, porque a cidade era cheia de outdoor, cheia de propaganda, e edificassem ali suas residências. Hoje, Bosquinho, quase 3.500 famílias residentes nesses chacreamentos. E nós não podemos concordar com a postura do Ministério Público, em que pese respeitá-la, quando diz que esse é um problema que não tem solução ou que, se está feito em local errado, deve ser desfeito. Na verdade, a administração pública do nosso país, de modo geral, tem tratado essa situação de forma até hipócrita, me desculpe a palavra, quando diz que a lei manda derrubar. A lei manda derrubar, mas não tem um homem com coragem para derrubar. Então, é uma situação que já perdura há muito tempo. Nós discutimos isso com todos os atores, que estariam envolvidos nesses chacreamentos. Bartolomeu apresentou o projeto de lei, eu apresentei o projeto de lei, estudamos, pegamos projetos de lei de outras cidades, fiz reunião depois com alguns empreendedores, a pedido deles aqui na Câmara, e me comprometi de colocar o projeto em votação. Fico satisfeito porque o projeto conta até agora com 9 assinaturas, tanto que os 3 membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação assinaram o projeto, portanto estão impedidos de oferecer parecer. Eu nomeei a comissão formada pelo vereador Brás Paulo, que já é suplente da comissão, o vereador Lázaro Borges e o vereador Valdir Reis. Espero que o projeto possa ser discutido amplamente por todos os vereadores, debatido e efetivamente aplicado, para resolver o problema daqueles que adquiriram esses imóveis e que estão até hoje à marginalidade, não têm acesso a crédito imobiliário, não têm acesso a serviços públicos básicos necessários à sobrevivência digna. E quando o poder público diz que não tem conhecimento desses empreendimentos, eu fico triste, porque todos os dias os ônibus escolares vão a esses empreendimentos buscar as crianças. O endereço que eles têm para oferecer nos postos de saúde ou em qualquer outro serviço público é aquele endereço. Então dizer que não tem conhecimento é não querer reconhecer a omissão. E não digo omissão dessa administração, de todas as administrações desde que isso começou em Patos de Minas.
Estamos propondo um projeto moderno, um projeto que dá responsabilidade ao empreendedor, que dá dignidade ao adquirente e que abre para ele a possibilidade de ter o registro do seu imóvel. Que de nada adianta nós termos uma casa e não termos a documentação referente a ela. Então, com a palavra o vereador Braz Paulo, e logo antes de dar a palavra ao Braz Paulo, eu consulto aos colegas vereadores se podemos suspender, especialmente a comissão, os nossos trabalhos por 10 minutos para que os senhores ofereçam parecer. O que eu iria solicitar a Vossa Excelência para que a gente pudesse estudar o projeto, já emitiu o parecer e que fizéssemos a votação em primeiro turno ainda hoje. Obrigado. Então, acato o requerimento do vereador Braz Paulo e os trabalhos estão suspensos por 10 minutos. Muito obrigado. Chama aí, você viu?